Tudo bom, meus amigos, meus irmãos? Hoje nós vamos fazer o nosso estudo, a aula 3. Tema geral do nosso estudo é a obsessão espiritual, que nós estudamos e compreendemos através dos postulados de Allan Kardec e das obras subsidiárias encontradas dentro da doutrina espírita. Na aula 2, que foi ontem, nós falamos um pouco sobre a obsessão simples, é aquela cuja influência, né, está exercida sobre todos nós que estamos reencarnados aqui no planeta Terra. Hoje nós vamos estudar sobre os processos de subjugação e os processos de fascinação, que são processos obsessivos bem mais avançados do que o caso de ontem, que foi a obsessão simples, na aula 2, né? Então, essa é a nossa aula 3. E nós vamos, primeiramente, trazer alguns tópicos relativos ao processo de subjugação, nome esse dado por Allan Kardec, inspirado pelos espíritos da codificação. Então, vamos lá. É a constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Então, desde a aula 1, nós estamos compreendendo que obsessão espiritual é quando alguém, encarnado ou desencarnado, quer dominar a mente de outra pessoa, seja também um encarnado ou um desencarnado. Né? Esses processos são de mão dupla, vai e volta. E aqui nós percebemos o seguinte: é a constrição que paralisa. É quando aquele ser consegue envolver aquele que é o seu objeto de ódio, ou de rancor, ou de mágoa, ou de perseguição, de uma gama tamanha de fluidos deletérios, fluidos densos, fluidos impregnados de sentimentos, os mais assim, vamos dizer, ligados ao mal, e ele consegue paralisar a vontade do outro. Ele consegue paralisar, veja bem, a vontade do outro de agir, de pensar, de ter prazer, de fazer o que quer. E quando a gente lê uma coisa dessa, a primeira coisa que me dá assim é uma certa, né? Eu fico pensando, como é que a pessoa deixa acontecer isso com ela, né? Assim? E aí nós vamos cair lá na nossa aula 1, quando nós estudamos as causas, né, mais básicas aí, mais chaves para os processos de obsessão, que todos irremediavelmente estão ligados à culpa, ao mal que nós fizemos a outrem, e quando esse outrem vem nos cobrar, nós não conseguimos resistir e nem colocar um freio ou uma barreira, porque a nossa mente está culpada, a nossa consciência está pesada. Então nós abrimos a guarda e deixamos um outro espírito ou um outro ser encarnado dominar a nossa mente, a ponto de chegar num processo de subjugação, onde a vontade daquele chamado vítima, né, do obsediado, vai ser paralisada. Pode ser moral ou pode ser física. Vamos entender isso. No primeiro caso, essa paralisação moral, o espírito é constrangido a tomar resoluções absurdas e comprometedoras, e por ilusão julga que é sensato. A pessoa vai perdendo a razão, literalmente, e começa a tomar atitudes, a falar coisas, a discorrer certos tipos de raciocínio, de atitude, que não condizem em nenhuma forma com o que deveria ser feito. Então, se a pessoa tem um germe, por exemplo, da violência, cada dia que passa ela vai se tornar mais violento. O espírito obsessor, né, vingador, vamos dizer assim, ele vai captar naquela que ele quer projetar esses fluidos, as suas paixões, onde é que é a queda daquela pessoa, onde é que aquela pessoa é fraca, né? Assim, onde a cerca está tombada para ele poder passar para o outro lado. Então ele vai bater justamente naquela tecla. Se a pessoa tem a propensão para o alcoolismo, ele vai
cair ali em cima do alcoolismo para fazer que aquela pessoa beba cada vez mais. Se a pessoa tem a propensão para a sexualidade desregrada, para o vício das drogas, para o furto, para o assassinato e assim por diante, né? Então a pessoa perde completamente quando ela está no processo da subjugação, que ele também tem inúmeros graus, até a mais completa demência, né? Que é o que a gente chama, o Kardec chamava na época de loucura. É onde nós vamos ter os processos que vão se tornar verdadeiras doenças mentais. Então, nem sempre uma doença mental é um caso de obsessão. Olha que interessante, né? Por isso que a doença mental precisa do médico para tratar. Precisa de internação, precisa de remédio. Agora, um outro caso. Processos de subjugação podem desenvolver na pessoa doenças mentais? Sim. E quando chega nesse ponto, ela tem que ser tratada como uma paciente de uma doença mental. E também o trabalho espírita, certo? Não existe aquele discurso que toda doença mental é obsessão e que só basta a pessoa ir para a casa espírita que ela vai resolver os problemas dela. Isso é um grande engano, isso não existe, certo? E ainda circula muito esse tipo de imaginário na nossa sociedade. Então a pessoa perde a sensatez, ela julga que está tudo certo e ela passa a acreditar em determinadas ilusões, perdendo completamente o seu senso moral, em todos os sentidos. Então ela acha que se alguém falar qualquer coisa, ela está no direito de ir lá e, por exemplo, bater naquela pessoa fisicamente. Ela acha que ela está certa se alguém a agredir verbalmente, de ir lá pegar um revólver e matar aquela pessoa, que ela está no direito dela. E por aí vai, né, os processos todos. No segundo caso, o físico, o espírito atua nos órgãos materiais do obsediado, provocando movimentos involuntários e doenças. Então, é aquele ponto, geralmente, gente, quando a pessoa está passando por um processo de subjugação, acontece as duas coisas. Ela vai perdendo a razão até cair numa doença mental grave e ela vai perdendo também o controle do corpo. Então, a pessoa cai, tem aqueles ataques parecendo epilepsia, a pessoa xinga, grita, agride o outro do nada, junta 4, 5 pessoas para segurar e não dá conta porque ela quebra tudo. Ela comete atos de suicídio, de assassinato, nesse estado de loucura completa, né? O corpo não obedece mais. Então, os espíritos já imantaram tanto aquela pessoa que eles têm o domínio. Ela vira realmente uma marionete. Então, eles podem jogar a pessoa no fogo, por exemplo, ela se queimar. Pode fazer ela cair em cima de algo que ela vai se cortar. Tirar a roupa em público, colocar ela no ridículo. Isso tudo são acontecimentos durante. E é por conta dessa imantação tamanha, onde a pessoa vira um verdadeiro joguete daqueles espíritos vingadores, é que se tem a falsa ideia de que o espírito entra dentro da pessoa e passa a comandar. Então, na verdade, é um processo fluídico. É a imantação. É a aura da pessoa e a aura do espírito que vão se completar, que vão se ligar e vão criar ali inúmeros laços fluídicos, que é como se realmente aquele espírito estivesse amarrado àquela pessoa, né? O nome certo da palavra é imantado. Ele vai estar ali envolvendo aquela pessoa de tal forma que até a voz muda, né? Principalmente naqueles momentos de crise. Então é a falsa ideia de que ele entra dentro. Não, ele está por fora imantando aquela pessoa. E também os processos de doença, que a subjugação, a pessoa também fica doente do corpo. Chega nesses processos. Há intenso domínio fluídico e em alguns momentos o espírito chega a se imantar ao corpo do obsedado, que é disso que a gente acabou de falar. Lembra do livro Sexo e Destino, de André Luiz? Um livro maravilhoso que ainda não leu, começa a estudá-lo.
Tem um determinado momento que o André Luiz, com o espírito, que foi até uma residência ajudar aqueles familiares, vê que o dono da casa se levanta, ele está sentado e dois obsessores, dois espíritos estão ali. E basta um chegar no ouvido dele, eles já estavam tão intimamente ligados, fluidicamente, que ele chega ao ouvido dele e dá um grito. Ele fala: Eu quero beber. Automaticamente o homem se levanta, vai até o barzinho que tinha na casa, coloca um uísque no copo. Nesse momento, gente, o André Luiz fala que parecia que o homem, que o espírito se acoplou naquele homem de tal forma que parecia que ele tinha entrado dentro dele. De tal forma ele acoplou ao seu corpo fluidicamente. Então, quando o homem começou a beber, o espírito sentia as mesmas sensações, ele absorvia por um processo chamado vampirismo, que vai ser um dos temas da nossa aula. E automaticamente o outro falou: agora sou eu. E o outro espírito fez a mesma coisa, se acoplou àquele homem, e o homem bebia, e os espíritos sentiam toda a sensação da bebida no plano onde eles estavam. Então começa, né, o desenvolvimento do processo da subjugação, começa nesse plano moral, onde a pessoa, por uma dor de consciência muito grande, por um remorso muito grande que ela traz de outras vidas com relação àquele espírito ou de males que ela tenha feito, ela abre a guarda. E ela deixa aquele espírito, geralmente não é um, é uma falange, é um grupo, uma legião, né? E ela deixa aqueles espíritos começarem a influenciá-la moralmente, a tomar conta dos seus pensamentos, das suas ideias. Depois é uma ligação fluídica que vai levar até o perispírito e as crises que afetam o corpo físico. Então, mais ou menos é esse processo. Essa subjugação ocorre em graus vários. A fascinação, que é um segundo processo, é a sedução pelo espírito que o domina. Então, da mesma forma, há um processo, a pessoa está com a guarda baixa através da sua consciência pesada. Só que aquele que quer obsediar, ele vai seduzir a pessoa. A pessoa vai começar a ter pensamentos prazerosos, atitudes que a levam a muito prazer. Ela não sabe que ela está sendo comandada e influenciada. Então ela acredita naquilo como se fosse uma coisa natural, que se fosse um processo seu. Esses casos de fascinação geralmente são os casos dos vícios, drogadição, alcoolismo, tabaco, sexualidade desregrada e doentia. E, gente, é um processo muito comum entre os médiums. Os médiums e vigilantes podem caminhar para os processos de fascinação. Então, veja bem, há pessoas a quem agrada uma dependência que lisonjeia os gostos e os desejos. Então, no caso do médium, por exemplo, quando ele começa a achar muito bons elogios, quando ele começa a achar que ele está num status diferenciado das outras pessoas, quando ele começa a crer que ele é mais do que alguém, né, assim, que ele é uma pessoa diferenciada, que ele é um escolhido de Deus, que ele tem um dom, porque ele é médium, então ele é melhor do que os outros, né? É o caminho da fascinação. Começa por aí. A falta de estudo vai dar essa falsa ideia àquele médium. E os espíritos vão instigá-lo para que cada dia mais cheguem mais bajuladores perto dele, mais pessoas tecendo elogios, estendendo um tapete vermelho, dizendo para ele que está tudo bem, que está tudo certo. Os espíritos que vão se aproximar também vão instigá-lo a ter esse tipo de sensação, de pensamento. E ali começa um processo de fascinação. A mesma coisa acontece também nos outros casos que eu falei. O obsediado repele toda a assistência por estar iludido com as qualidades do espírito. Olha só, lá também, voltando ao livro Sexo e Destino, lá o André Luiz fala o seguinte, que é muito difícil trabalhar com um médium fascinado
ou com outra pessoa que esteja passando pelo processo da fascinação. Por quê? Porque a pessoa adere àquilo gostosamente, prazerosamente, ela sente um bem-estar, ela se compraz, ela se encontra naquela sintonia. Então é muito difícil arrancar a pessoa dali, porque aparentemente, ou a princípio, não há sofrimento. Pelo contrário, né? Então o obsedado, ele repele. Toda vez que alguém quer vir alertar, você está com ciúme, você está com inveja de mim, você não quer ver o meu brilho, né? E aí por aí vão as desculpas aumentando. Todo mundo está errado, ele repele todo mundo e acha que está completamente certo. É infinitamente mais rebelde que a subjugação, porque nela o indivíduo se compraz. É isso que nós falamos. A pessoa não encontra erro em lugar algum, porque aquilo que ela está vivendo naquela fascinação é justamente aquilo que ela traz dentro dela. É aquela vontade. Eu bebo porque eu gosto mesmo, não me faz mal, eu sempre fui assim, eu vou morrer assim, né? Eu me drogo porque a droga me faz bem. E a pessoa gosta e se compraz naquilo. Só que ela não sabe a quantidade de espíritos vingadores, sugadores, vampirizadores que estão ali por trás, incentivando aquele tipo de pensamento. Até a pessoa cair, né, num processo que não tem mais volta. A gente vê isso também, a pessoas que viciam em remédio. O remédio que seria algo para ajudar em determinada doença, a pessoa vicia naquele remédio, quanto mais ela toma, menos efeito ele tem. Por quê? Porque ali tem uma equipe de espíritos sugando todo aquele processo, sugando tudo aquilo que o remédio pode dar, e a pessoa passa a não sentir mais nada. Assim acontece com a bebida e com a droga, a mesma coisa. Existe um mecanismo de profunda ilusão instalado na mente enferma do paciente. Então, gente, é a ilusão. Tudo é crer apenas na matéria, no apego à matéria que leva a isso. O estudo da doutrina espírita para o médium é fundamental. Fundamental. E esse estudo é durante a vida inteira. Além do estudo, porque nós podemos também interpretar coisas ao nosso bel prazer, né? A gente vê muita pessoa que está entrando em processo de fascinação, ela lê uma pergunta do Livro dos Espíritos, ela lê um trecho do Livro dos Médiuns e ela volta aquilo em sua defesa. Ela inverte aquele pensamento e entende como ela quer entender. Isso acontece demais. Então, o que que acontece? Além de a gente estudar, por isso que é importante o estudo em grupo, porque aí você vai ver na fala das outras pessoas que a sua interpretação está errada. Então, a gente assiste palestras, nós conversamos com os amigos o tempo inteiro, nós frequentamos os grupos de estudo, justamente para isso, para nós não cairmos nesse engano de interpretar algo ao nosso bel prazer. É o contrário. Nós devemos estudar a doutrina espírita e nos adaptarmos a ela. É nós que temos que transformar o nosso coração e as nossas ações para caminharmos de acordo com aquilo que nós aprendemos. Senão, não tem sentido algum. Nós vamos estudar a doutrina espírita 30, 40, 50 anos e desencarnar do mesmo jeito, porque não demos um passo a favor da nossa melhoria, né? Então, nós trouxemos aqui esses dois tópicos, que são os casos de subjugação e fascinação. Eu vou deixar no link um texto que vai explicar melhor, vai trazer, vou tentar colocar exemplos hoje, né, histórias, como eu fiz na de ontem, na aula 2. E aqui no Zap, no nosso grupo de estudos, nós vamos continuar, né, com perguntas, reflexões, histórias, reflexões diversas. Nosso muito obrigado, meus irmãos, e amanhã nós vamos partir para a nossa aula 4, que vai ser, nós vamos falar um pouco sobre a autoobsessão e os processos de cura. Então, até lá!